Então eu tinha aquela coisa de dar conta de tudo, de dar conta de todos os processos, de tudo, né? Então, de toda a empresa. E com o tempo a gente vai percebendo que existem processos e para que a gente chegue na excelência é melhor que outra pessoa faça do que a gente dar conta desse tudo. Só que é nossa responsabilidade o todo. Então, se eu tô querendo fazer tudo e não tô dando foco ao que realmente importa, às vezes eu tô falhando. Eu trago muito isso nos devocionais, que eu falo sobre essa questão de comparação, de você ouvir conselhos, dependendo quem você tem do lado, você cuidar disso, porque realmente, como você falou, às vezes o outro não faz, às vezes intencionalmente, mas é que ele não tá, ela não tá bem com ela, né, mesmo, então ninguém mais precisa estar, né? Olá, eu sou Ana Caroline, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Caos ao Comando. E existe uma frase que eu ouço muito no mundo do empreendedorismo, que é assim: eu admiro muito quem já chegou lá, mas quase ninguém fala e ninguém vê de tudo que a pessoa precisa passar para chegar lá, né? Em tudo que ela precisou construir, nas decisões que ela precisou tomar. O episódio de hoje é sobre isso. Sobre ter coragem de sair de uma carreira estável e começar a empreender. E também sobre construir autoridade em um setor tão competitivo e partir do zero, né? Porque toda vez que uma mulher ela decide se tornar quem ela realmente é na carreira, na vida, nos negócios, ela assumiu o comando. E hoje a minha convidada é uma convidada muito especial, a doutora Pamela Lima. Ela que é farmacêutica, trabalha há muitos anos na área da saúde, na saúde pública. E hoje ela está empreendendo na harmonização facial. E uma coisa que me chamou a atenção na marca dela, que ela colocou para mim, que foi a capacidade de escutar, de acolher, de gerar confiança nas pessoas, né? E hoje, dentro da harmonização facial, ela encontrou uma forma de integrar a técnica, a sensibilidade e o propósito. E o que me chamou a atenção na história dela também é que ela não fala em criar beleza, ela fala em revelar beleza. Beleza que já existe, só precisa ser vista, né? Hoje ela está à frente de um projeto muito bacana que logo vocês vão saber, a gente vai conversar bastante aqui. E quero que você seja muito bem-vinda, Pamela. É um prazer te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Ana. É um prazer imenso. Eu estou muito feliz por ser sua convidada e por estar aqui, né, agregando de alguma forma, contando a história, inspirando outras mulheres, né, que isso você faz tão bem todos os dias. Prazer. Eu que agradeço. Obrigadão. Bom, gente, eu preparei tantas perguntas para a Pamela e vai ser uma conversa muito legal, assim, que vocês vão... A gente vai falar um pouquinho sobre tanto a área da beleza, a área da harmonização, mas também vamos falar um pouquinho sobre empreender, que é algo muito bacana, que ela começou a aprender faz quanto tempo que você começou a empreender? Assim, totalmente empreendendo 1 ano apenas. Olha só, e já criou uma marca tão forte, né? Sim. Isso foi algo que me chamou muito a atenção. Ana, eu passei alguns anos dividida entre as duas carreiras, né? Que talvez seja o medo de algumas mulheres também. Mas, assim, quando eu decidi apenas para a harmonização, só focar na harmonização, foi há 1 ano. Olha que legal. Então, gente... Vamos começar com as perguntas aqui bem bacana que eu preparei para ela. Você saiu de uma carreira estável, saúde pública, né? Você era concursada no município e decidiu empreender, largar tudo e empreender. Qual foi o momento que você decidiu que valia esse risco? Ana, não foi uma decisão do dia para a noite, né? Eu venho de uma família de servidores públicos, então minha mãe é servidora, irmã servidora, então eu tinha muito apreço pela profissão, eu valorizava muito o cargo público, tanto é que no serviço público eu me dedicava muito, eu era presidente do conselho, envolvida em vários projetos, coordenação, gerente de UBS, mas a harmonização eu comecei como um complemento, iria ser minha segunda profissão, vamos dizer assim, né? E ela começou a tomar uma proporção muito intensa,
Porque assim, eu tinha muito essa facilidade de ouvir pessoas. Na rede pública a gente tem que desenvolver isso, essa empatia, tudo isso. Eu trouxe isso para a harmonização e quando eu via pessoas, eu via que as pessoas queriam uma harmonização que respeitasse quem elas fossem realmente, que elas não queriam ser transformadas. E eu via que a cada vez que eu atendia elas, eu transformava de alguma forma, principalmente o aspecto emocional. Isso foi criando uma proporção muito grande, até quando eu vi assim, que eu tinha que me dedicar mais para estar à altura da confiança das minhas pacientes. Olha, que legal. Então, eu tinha que ter mais tempo, né, para fazer mais cursos, mesmo que eu comprometesse minhas férias, minhas folgas para fazer cursos, para atender. Eu chegava a atender até no domingo, sabe, Ana? Então, era bem exaustivo. Até o momento que eu falei, olha, eu tô perdendo mais por não decidir do que decidir. Então, foi aí que eu tomei essa decisão, é claro, também pensando na minha família, porque eu não era só profissional, né? A gente tem um lugar após a profissão, então isso também fez com que eu decidisse, e a partir daí eu tive mais foco, e quando a gente coloca mais foco, mais energia, a gente começa a viver o extraordinário, então eu comecei a viver outras coisas. Como que foi o apoio das pessoas próximas de você? Porque, como a gente falou, a saúde pública é uma estabilidade, você tem um salário muito bom, era concursada, como que foi o apoio, assim, das pessoas? Sim, teve várias opiniões, né, Ana? Eu acho que toda vez que a gente vai tomar uma decisão importante, tem várias opiniões. Mas a que mais importa é realmente a da nossa família. Eu acho que quem conhece a gente na íntegra, né? Então, sabe do nosso propósito, sabe da nossa vontade, sabe do nosso comprometimento. Então, isso me ajudou muito, meu marido. Minha família, de forma geral. Algumas pessoas acabam tendo medo pela gente, entendeu? Então, elas acabam limitando mesmo. Mas uma coisa que eu sempre peço, assim, a Deus é saúde e sabedoria. E uma sabedoria, assim, Ana, de pessoas que já passaram pelo processo, que entendem meu contexto, entende? Isso é muito bom. Porque às vezes a pessoa até, ela te ama, né? Às vezes alguém, por exemplo, minha mãe, ela me ama, ela gosta muito de mim. E ela sempre vai querer o melhor, né? O melhor, mas ela sempre falou, ai, fica no concurso. Fica porque no concurso. É o conforto, né? Pra ela é o melhor, entende? Mesmo que achando que o arriscar fosse correr mais riscos, enfim. Então, eu tive Nossa, muito legal. E existe uma diferença muito grande de você mudar de emprego e mudar de identidade, né? Você não mudou de função, você só trocou quem você era no trabalho, né? Eu só dei um ajuste na rota. Exatamente. Isso é legal. E só que assim, segurança, eu sempre falo, segurança nem sempre ela tá no mesmo lugar onde tá o seu propósito, muitas vezes, né? Exatamente. Raramente ela tá. Às vezes você tem que arriscar um pouquinho mais, né? Pra você viver o teu propósito. E o que foi, assim, que te fez gostar da área da harmonização, de cuidar de pessoas, de querer empreender nesse ramo, que é um ramo, como eu falei, muito competitivo? Tá certo. Ana, eu sempre tive intrínseco a minha personalidade, que é gostar de pessoas, né? Cuidar de pessoas. Então, antes da rede pública mesmo, eu sempre gostei de ouvir histórias, de acolher, de ajudar, enfim. E na harmonização, como eu achava que era só um complemento, eu achei que eu só ia fazer o procedimento. Mas eu via que eu impactava tanto a vida das pessoas num nível assim. Na rede pública, a gente tinha métricas, a gente tem indicadores para falar de patologias. Sim. Então, a gente fala de diabetes, de hipertensão. Então, após essa intervenção medicamentosa, o quanto que melhorou a vida da pessoa, após a atividade física, o quanto que melhorou. Na harmonização, a gente não tem essa métrica, não tem como colocar numa planilha. Mas eu percebia que eu conseguia melhorar muito mais do que qualquer outra coisa. Então, quanto que vale a pessoa que está se sentindo bem tirar mais fotos, sair mais, se expor mais, conversar mais, estar mais na rede social, fechar mais negócio, prosperar lá na vida comercial dela, enfim, financeira. Então, quanto que vale isso? Sim, entende? Sim. Então, eu percebi que eu estava impactando dessa outra forma e muito maior em vários âmbitos da vida daquelas pacientes que passavam por mim e me exigia mais, né? Nossa, muito legal. Na sua bio, você diz que estética não criou sua vocação. Ela apenas deu uma nova forma a algo que já existia. O que era esse algo? Esse algo que já existia era cuidar de pessoas. Então, assim, era trazer esse cuidado
de uma forma ainda mais ampliada, né? Como a gente falou, trazer na estética, ele é muito legal que a gente trabalha com autoestima, autoconfiança. Então, é a forma do amor próprio, é a forma como a mulher se vê. Então, é algo muito importante e que faz toda a diferença na vida de qualquer mulher. Legal. Você, como a gente falou, você entrou num mercado muito competitivo. E o que foi mais difícil? Foi dominar a técnica ou foi construir a confiança das pacientes e das clientes? O que foi mais difícil para você? Então, Ana, dominar a técnica é algo que exige muito, sabe? A gente tem que realmente ter uma responsabilidade muito grande sobre a técnica, sobre entender de anatomia, entender de vários produtos, de pessoas, enfim. Por isso que também eu vou em tantos congressos, tantos cursos. Então a velocidade do meu crescimento, ela foi rápida, mas a dedicação, ela foi rapidamente, assim, muito intensa. Eu vejo que você sempre está buscando, né? Sempre estou em movimento nesse contexto. Mas o mais difícil, com certeza, é a confiança, tá? Confiança, com certeza, é a mais difícil. E ainda mais nessa profissão da harmonização, porque assim, você tá confiando no rosto. E rosto é identidade, é história. Tudo. É a primeira coisa que vê, né? Ana, eu falo que o rosto, ele é mais importante do que o teu carro, né? Porque você está a todo momento com ele. Então, se você não estiver segura com a sua própria imagem, tudo vai impactar. Então, com certeza, eu acho que é a joia mesmo, é essa confiança das pacientes. Então, hoje, conquistar isso é algo muito valioso. Porque os pacientes, eles não compram a técnica no começo ali, né? Ele não compra só a técnica, ele compra justamente como você falou, a confiança. Porque ele tá entregando uma coisa que é muito visível, né? O mais precioso, né? E a gente não tem como... A gente tem algumas simulações para fazer, mas eu não tenho aquele resultado real. Então, assim... a pessoa realmente ela tem que confiar no meu olhar, ela tem que confiar em toda essa minha estratégia e entender. Então, por isso que a gente explica tão bem. E eu agradeço muito por ter a confiança das minhas pacientes. Tanto é que hoje eu ainda, né, eu cheguei numa fase do empreendedorismo que eu ainda não faço patrocinados, tráfego, porque as pacientes, elas saem tão satisfeitas, tão bem, que elas acabam sendo as minhas maiores divulgadoras, sabe? Nossa, então, e na verdade, vamos ser bem sinceros, acho que é a melhor forma de você receber um novo cliente, né? Ai, com certeza. Vindo por indicação, porque quer dizer que o resultado já foi muito bom, né? Então, eu acho que eu falo sempre, a melhor forma, a métrica, se você for avaliar de como você recebe os seus clientes na sua empresa, indicação for a maior, é porque você está indo muito bem, né? Então, assim, eu gosto muito das indicações. Eu acho que é a melhor forma de você receber um novo cliente, né? Que bacana. Com certeza. A harmonização facial é um mercado bem saturado, bem competitivo, né? Todo dia aparece um profissional novo. E o que você está fazendo de diferente para construir essa autoridade sua, para você se posicionar? O que você pode trazer para a gente que está aqui, né, assistindo a gente em casa? Sim. Realmente, a harmonização é algo que está tomando uma proporção muito grande, né? Então, cada dia entra um novo profissional, entra um novo paciente também. As pessoas, elas estão mais ligadas à beleza, elas sabem que isso é importante para a vida delas. Mas eu falo que o meu foco, o meu diferencial é que eu foco em pessoas, né? Eu não foco no procedimento, eu foco na pessoa mesmo. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas falando do Botox Day, do ML, nada contra. Mas, assim, quando o paciente, ele enxerga que o profissional, ele vai olhar para você e focar em você e ter essa sensibilidade e vai escutar algumas coisas até que nem é verbalizadas, porque às vezes a pessoa, ela quer um procedimento, mas ela nem sabe direito o que ela quer se sentir bem, entende? Se ela enxergar isso em mim e ver que eu tenho competência também técnica, obviamente, para entregar isso, ela vai conseguir me escolher, né? E é isso que tem acontecido.
E eu acho que isso é um diferencial muito grande, você focar nas pessoas mesmo. Exatamente. Eu falo a melhor forma, porque quando a gente foca muito no resultado final, que às vezes é só o dinheiro, só vender, né? Normalmente não vira, porque a autoridade, ela vem quando você olha pra pessoa, né? Sim. Que nem você falou, o diferencial ali de personalizar aquele atendimento, da escuta, do acolhimento, de você criar um projeto para aquela pessoa de transformação, né? Então, eu acredito muito que a autoridade é o que realmente traz esse diferencial competitivo entre os profissionais. E lógico, né? Eu acompanho você, eu vejo que é buscar sempre o conhecimento, né? Trazer sempre novidade, coisa diferente. E isso é muito bacana quando a autoridade grita mais, né? Isso vem muito de encontro com em escutar o meu paciente mesmo. Então eu falo que eu não peguei um paciente que ele já consumia harmonização. A maioria dos meus pacientes, eles nunca consumiram harmonização. Então eles viram em mim um profissional diferente mesmo, um profissional que vai escutar, que vai trazer realmente a naturalidade. A maioria das pacientes que chegam, Ana, elas não querem se sentir diferentes, elas querem ser elas mesmas, mas mais bonitas, né? Então elas enxergaram que realmente eu posso entregar isso, sabe? Eu acho que no mercado, de forma geral, a gente tem que ser muito coerente com o que a gente fala. Eu não posso falar de naturalidade e não entregar naturalidade. E entregar essa tal da naturalidade, ela é muito mais difícil do que entregar um resultado mais artificial. A gente saiu de uma harmonização em blocos, hoje a gente fala de uma naturalidade. Então, aquele resultado, quando a paciente chega e fala assim, perceberam que eu tô mais bonita, mas não souberam falar o quê? É isso. Esse é o meu objetivo. Pronto. Nossa. É isso que eu quero entregar. Muito legal. Porque, como a gente falou, né? Num mercado tão competitivo, a gente vê muito hoje essa coisa artificial, esse negócio. E o natural, hoje, as pessoas estão buscando, porque tá todo mundo sempre transformados, né? Exatamente. A gente quer uma transformação, como você falou, natural. Algo que a pessoa olhe e não perceba o que foi feito, né? Que respeite a sua identidade, Exatamente. Que não deixe de ser você mesma, né? Isso e eu acho que esse é o principal objetivo mesmo que a gente conseguiu trazer, né? Até eu coloco lá, você mais bonita, sem ninguém saber o porquê, porque esse é justamente o nosso objetivo. Muito legal. Você escolheu um modelo boutique. Por que não uma clínica convencional? Qual que foi o raciocínio de negócio por trás dessa decisão? Com certeza a clínica é um sonho, né, Ana? Eu sempre sonhei num espaço bastante acolhedor, um espaço que trouxesse tudo isso que eu trago nos atendimentos, algo que a pessoa realmente se sentisse bem. E quando eu decidi esse ano, eu quero abrir minha clínica, eu quero ter um espaço, eu tive outras oportunidades de melhorar a experiência do meu paciente, porque a gente sabe que a entrega, ela não é só no procedimento, é toda a jornada que o paciente vai passar, né? Você tem clínica, você sabe disso, quanto que é importante essa experiência para o paciente. Eu sempre pensei em algo assim. E eu sonhava com um lugar 2 pisos, sabe? Eu pensava assim, numa clínica grande, com 2 pisos e tal. E eu procurei algumas salas, e esse ano eu tinha encontrado uma sala que eu achava que ia dar certo, né? E eu falei assim, vai ser essa sala. Cheguei pra ver e tudo mais. Só que quando eu fui fechar um negócio, meu marido não estava pra ver a sala. E eu fiquei um pouco receosa e tal, com dúvida pelos aspectos da vigilância e tudo mais. E eu não fechei. E aí veio outra empresária e fechou antes que eu. E eu fiquei profundamente chateada, Ana. Eu fiquei triste, até fiquei um pouco revoltada até com Deus. Falei, poxa, eu sou uma mulher que, né, Deus falou pra ter fé, força. Eu sou corajosa, Senhor. Por que não deu certo? Eu já estava pronta pra ter a minha clínica. A gente não entende o porquê na hora, né? Não entende. Foi uma coisa assim, muito de Deus mesmo, até uma revolta mesmo. Eu falei, poxa, era pra ser minha, por que não foi? Eu não vou achar outra sala. E daí a semana que eu estava para ir para Mônaco, eu fui num congresso internacional esse ano, até que é um congresso bastante almejado pelos profissionais da harmonização facial, o maior congresso de medicina estética do mundo. E eu, bem envolvida na viagem, né, não estava pensando mais na clínica, a Fran,
que era dona de todo o espaço que eu atendia, que eu tinha um consultório no piso de cima, ela falou, Pamela, você quer ficar com o espaço? Eu falei, como assim? Um improvável acontecendo. Aí ela falou assim, você quer ficar com o espaço? Aí Ana, eu não tive aquela sensação de euforia, sabe? Nossa, eu tô muito feliz. Eu tive aquela... Foi a resposta. Falei, Senhor, por isso que isso não deu certo naquele momento. Naquele momento, né? Então, ele prepara, né? Exatamente. Eu falei, é aqui, porque é um lugar realmente muito fantástico. Então, eu já atendia lá no piso de cima, nesse local, né? Então, é próximo à BR, tem uma vista super privilegiada. E eu encontrei a Letícia, que é minha arquiteta, e falei para ela que meu sonho era realmente que o paciente tivesse uma jornada de cuidado, um acolhimento, desde o momento que ele entrasse até ele sair, que ele entendesse naquele espaço que fosse transmitido. Aqui você importa, aqui foi feito para você, aqui foi feito para você se cuidar. Muito legal. E ela veio com esse conceito de clínica boutique, ela percebe detalhes muito, muito ricos e a gente foi construindo isso e com certeza é um lugar muito especial que as pacientes vão se sentir acolhidas, cuidadas, sentindo aqui é o meu momento, eu vou poder relaxar, tem até uma cadeira de massagem na espera, não vou falar tudo que tem, mas é muito legal e os procedimentos também, uma vista super tranquila, para o paciente realmente se sentir em casa, se sentir acolhida e se sentir cuidada, que é o mais importante. E existe uma diferença muito grande entre você abrir uma empresa e você construir algo que carrega a tua essência. A gente vê que isso tem muito da sua essência, de você nesse negócio, né? E quando você descreveu a clínica, o que me chamou bastante atenção é que ficou claro pra mim que não foi uma decisão qualquer de mercado que você tomou essa. Ah, não, eu quero abrir uma clínica boutique porque eu quero um negócio chique, um negócio... Não, você abriu porque é a tua identidade. Sim. E isso é muito assim de você. Isso me chamou bastante atenção também. E eu sempre falo, né, que empreender é materializar uma visão. Né? Então, assim, eu vejo muito isso em você. E não uma empresa. É materializar algo que você está visualizando, que você acredita, né? E isso é muito legal. E qual que foi o erro, assim, mais caro, vamos dizer, financeiramente ou estrategicamente, que você cometeu nessa jornada até aqui, que você acredita que foi, ou às vezes que alguém está assistindo a gente, às vezes nem seja uma empreendedora na área da harmonização, mas às vezes pode estar passando por isso, ou passou por isso, que você poderia compartilhar com a gente. Com certeza, eu acho que o erro maior vai muito de encontro até com a sua fala, sabe? Eu acho que no começo, quando eu comecei minha jornada na harmonização, eu me dividia nos dois, né? Então, eu era funcionária pública e já estava na harmonização facial. Então, eu tinha aquela coisa de dar conta de tudo, de dar conta de todos os processos, de tudo, né? Então, de toda a empresa. E com o tempo, a gente vai percebendo que existem processos e para que a gente chegue na excelência, é melhor que outra pessoa faça do que a gente dá conta desse tudo. Só que é nossa responsabilidade o todo. Então, se eu tô querendo fazer tudo e não tô dando foco ao que realmente importa, às vezes eu tô falhando também. Sim. Então, eu acho que esse é a principal dor do empreender e do crescimento também, né, Ana? Então, com certeza foi essa, de dar conta de tudo, de querer abraçar tudo, e a gente vê no meio do caminho que não é bem assim. Não, bom, é o que eu mais falo hoje em dia, né? Sobre que a gente sempre pediu, assim, que... As pessoas sempre acham que a gente tem que dar conta de tudo porque nós fomos ensinados muitas vezes assim, né? Principalmente pelos familiares, a gente viu isso muito, às vezes da mãe, do pai, de uma tia, né? As pessoas mesmo mentiram para nós dizendo que a gente tem que dar conta de tudo, né? E não é bem assim. Eu sempre falo que dar conta de tudo é você criar uma estrutura que não dependa tudo de você, né? Você não precisa dar conta de tudo. Deus, em nenhum momento, ele pediu pra gente dar conta de tudo. Ele pediu pra gente amadurecer. Exato. E esse amadurecimento é você fazer isso. É você entender que agora você é uma empresária, você precisa criar uma estrutura, você precisa
contratar, você precisa delegar, você precisa treinar, para que nem tudo dependa da sua força, né? Porque a força, ela vai sustentar por um tempo, mas depois não se sustenta, não se mantém, né? E que você coloque foco em o que realmente importa, né? Exatamente. E você colocar ali no que realmente traz o resultado, né? Porque sempre vai ter um custo, isso é o que eu mais falo, sempre vai ter um custo. E muitas vezes esse custo vai ser você exausta, você longe da sua família, você sem saúde, né? Tempo, relacionamento, presença, né? Você também tem filha pequena, a gente sabe como é isso, né? É uma fase que eles precisam muito da gente, então com certeza é muito bacana isso, você trazer isso para nós, né? Que foi um erro que você percebeu e falou, opa! E que estamos no processo, né? Estamos aperfeiçoando a todos os dias, mas é exatamente isso. Muito legal. Vamos lá. Quando você percebeu que havia deixado de apenas trabalhar e passou a liderar o seu negócio? Quando que você percebeu? Opa, agora eu sou líder, eu não sou mais... Não, tá ficando séria essa brincadeira. Quando que isso começou a fazer sentido ali pra você? Eu vi que o negócio, que o nosso empreender, o negócio... ele não depende só da minha agenda, sabe? Ele depende de muitas outras coisas. Depende de um posicionamento, depende de uma estrutura, depende de uma cultura de empresa. Então, a gente colocar isso como líder, isso é essencial. Então, não mantém uma técnica boa. Claro, é importante ter um resultado, mas você precisa de outras coisas. Você precisa ter uma clareza na sua fala, você precisa comunicar quem você é, a empresária que você é. Então, eu acho que nesse último ano, com certeza, que eu realmente me aprofundei só na harmonização facial. Então, isso veio uma cobrança maior do empreender, que eu deveria olhar para outros cenários, além da minha agenda, além do procedimento, né? Além disso, e como uma estrutura de empresa. Exatamente. Porque o ponto que eu falo, assim, que é você sair do caos e assumir o comando do seu negócio, é justamente isso. É quando você trabalha, entende que aquilo ali é o teu papel técnico, mas você precisa ter uma visão de líder, né? Uma visão sobre o seu negócio como um todo. Para criar essa estrutura que a gente comentou e você liderar o seu negócio, né? Sim. E ter coragem de permanecer seguindo isso, né? Porque não é fácil também. Porque empreender tem os seus altos e baixos, né? Não é só mil maravilhas também, né? Tem momentos. Os seus desafios, né? São muitos, na verdade. Muitos. Mas faz parte do processo, né? Bom, outra coisa que eu queria perguntar para você, que depois de você atender tantas mulheres... qual que foi a dor que você percebeu nelas, né? Que você conseguiu perceber que foi além da estética. Porque sempre a mulher, quando ela busca algo melhorar nela, também vem uma dor emocional muitas vezes junto, né? Além disso. O que você pode compartilhar com a gente? Então, Ana, o que eu percebo, assim, em quase todas as mulheres que eu atendo, que eu tenho o privilégio de atender... é que as mulheres, elas chegam numa fase que elas pensam, quando foi que eu me perdi? Em que momento que eu me perdi? Que eu me deixei de lado, sabe? De chegar e às vezes você mostrar a foto e tal, ela fala, eu não me reconheço aqui. Em que momento que eu fiz isso? Então, sempre vem com histórias muito alinhadas com... eu dei conta de tudo, eu fui mãe, eu cuidei de todos, depois... fui deixada de lado, né? Exatamente, né? E eu vejo aqui mais ainda, quando eu converso com outros colegas de São Paulo e tudo mais, que a gente tem uma cultura muito forte, que a mulher, é exatamente a mesma fala que você faz, que a mulher tem que dar essa conta de tudo, que é cultural. A nossa cultura faz com que ela se deixe para depois, e ela tem que se permitir o cuidado, sabe? Ela precisa de uma permissão, e até dela mesmo, sabe? É um machismo mesmo, até dentro dela. E às vezes, quando ela tá para tomar essa decisão, ela ainda tem que justificar o cuidado, como se isso fosse justificável. Porque se a autoestima não é bem-estar, é saúde, o amor próprio é isso, significa isso, autoestima é amor próprio.
Por que eu tenho que justificar algo que seria obrigatório fazer? Então eu ainda vejo essa dificuldade, sabe, das mulheres. Então elas ainda têm esse desafio até interno entre elas mesmas, sabe? E a gente muito se fala em autoestima, mas pouco a gente fala na falta da autoestima. Porque eu sei que a autoestima, ela pode transformar a vida de uma pessoa, né? Sim. Ela pode melhorar relacionamentos, melhorar ela como mãe, como esposa, como profissional. Mas e a falta? Onde que ela pode colocar a falta de autoestima? Eu tenho uma paciente que eu atendi, ela é professora, Ana. E ela me contou uma história que me marcou muito. Ela falou assim, Pamela, eu sofria violência doméstica por tanto tempo. E eu falei pra ela, mas como? Você é uma pessoa instruída, como que você ficou nessa situação e tal? Ela falou, Pamela, eu tinha tanta falta de autoestima que eu chegava a pensar que eu merecia estar naquele lugar. Olha sabe? Só. Então é uma coisa assim, que ela te coloca assim, você merece isso. Eu acho que é isso aí mesmo, entende? Nossa. Então, essa falta da autoestima, a gente também tem que falar dela, Sim. entende? Não é só... É merecimento, é achar que você não merece nada, entende? Então é muito importante, adoece pessoas, então a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso. E eu vejo muito mulheres carregando isso, sabe? O não se reconhecer e uma falta de autoestima tão grande que coloca ela lá embaixo em situações que elas jamais deveriam estar. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Isso que você trouxe é o que eu mais acredito, que a mulher, ela não tá procurando beleza, ela tá procurando a permissão para ela se sentir bem com ela mesma, né? E essa questão da autoestima faz total sentido. Muito legal você trazer isso. E tem muitas mulheres que vivem assim, né? Acontece muito mais do que a gente imagina. Muito, infelizmente, sabe? infelizmente. E às vezes essa aprovação vem de uma outra mulher, entende? Isso me entristece um pouco, mas a gente também deu uma definição para isso, que isso também é um sintoma de falta de autoestima. Né? A culpa e a comparação. Então, se eu não estou me sentindo bem, se eu estou achando que eu estou feia, eu vou falar assim, Ana, não vai fazer um procedimento, não. Não vai fazer, Ana, não vai. Isso aí dá ruim, hein? Cuidado. Por quê? Não que eu não quero te ver bem. É porque eu vou sentir que se você fizer, eu também vou ter que fazer. Você entende? A minha falta de autoestima ela é tão baixa que eu não quero que ninguém vá também. Então, isso acontece entre mulheres. E é muito triste isso, né? Porque... eu trago muito isso nos devocionais, que eu falo sobre essa questão de comparação, de você ouvir conselhos, dependendo quem você tem do lado, você cuidar disso, porque realmente, como você falou, às vezes o outro não faz, às vezes intencionalmente, mas é que ele não tá, ela não tá bem com ela, né, mesmo, então ninguém mais precisa estar, né? O mundo tá horrível pra ela, então ela vai ver dessa forma. Muito interessante. Nossa, muito legal você trazer isso. Bom, você usa uma expressão muito legal que eu estava lendo antes no que você me mandou, sobre beleza revelada e não beleza criada. Qual que é a diferença delas para você? A gente explica muito ali durante a consulta o que a harmonização facial ela faz, né? Então, basicamente, eu faço duas coisas, tá? Vou resumir aqui. Eu rejuvenesço e embeleço, né? Então, quando a pessoa chega, eu falo isso, né? Dependendo da idade, da fase do envelhecimento, a gente explica todas as camadas. A gente tem uma perca óssea, uma perca de conchinhos de gordura, uma perca de musculatura, de pele também. Todo mundo tá sofrendo envelhecimento e a gente tem como reverter isso com a harmonização facial. Mas eu também te embelezo. E às vezes a pessoa fala assim, Pamela, mas será que a minha beleza é igual à sua? Qual que é o teu conceito de beleza? Eu falo, não, calma aí, eu não vou te colocar em um molde. Então eu não vou criar uma beleza que não existe. Sim. Eu vou apenas melhorar, revelar essa beleza que, tá ali, você né? já existe. E como que a gente faz isso, né? A gente fala que a beleza, ela tem algo... subjetivo para algumas pessoas. Então, às vezes eu posso achar algo bonito, você pode achar outra coisa bonita e tá tudo certo. Mas tem algo muito em comum, beleza. A beleza, a gente só enxerga beleza na proporção e no equilíbrio. Isso serve para roupas, então se eu tô com uma roupa muito apertada, eu vou ficar feia, não vou ficar bem.
Se eu estiver num ambiente muito lotado de coisas, também vai parecer estranho, não vai ficar legal. Mas se eu tiver em algo que esteja proporcional, equilibrado, eu vou achar bonito. Então é isso que as pessoas acham bonito, né? Então por isso que às vezes as pessoas até são irmãos, né? Mas um é bonito, outro é feio. Como assim, Pamela? Então às vezes uma pessoa, né, tá toda proporcional, toda equilibrada, e outra às vezes tem um nariz um pouquinho maior, sem queixo, então aí vai remeter uma estranheza. Entende? Então é isso. Só que no rosto, 1 milímetro faz a diferença. Muita diferença. Então a gente conversa muito com isso, sabe? Então a gente traz a beleza. O que cresceu o meu nome, eu fazia muito um procedimento que se chama perfiloplastia. Então a gente alinhava 3 elementos centrais da face. Então nariz, lábios e mento. Basicamente é isso, né? Claro, outras estruturas também fazem parte da face, igualmente importantes, mas essas 3 estruturas, pro cérebro, normalmente a gente vai olhar no centro, a gente vai te olhar. Se eu te olhar, eu já vou ver. Eu tenho 6 segundos pra te achar bonito ou feio, bonito ou feio, bonito ou feio. É bem rápido, eu já tinha visto. Então, é algo que se a gente equilibrar, a gente atrai beleza. Entende? Então eu explico, eu coloco lá o rosto da paciente e eu falo, olha, se a gente ajustar isso aqui, eu ajusto a tua beleza e eu revelo ela. Então se eu trouxer esse mínimo de ajuste, a gente vai conseguir revelar a tua beleza. É você, só que com um detalhe aqui. Até ontem atendi uma paciente, eu falei assim, só eu com filtro. Eu falei, exatamente, é o que o filtro tentou colocar ali. Então realmente a gente traz, evidencia a beleza realmente que já existe. E são fantásticos. Eu sou apaixonada por cada caso que a gente faz, porque realmente carrega uma história, uma vida. Então, realmente. E isso é muito legal, porque eu já vejo isso muito assim como uma posição da tua marca, né? Algo que é muito raro também, né? Porque a maioria do pessoal do mercado faz muito assim, vende transformação. E eu já vejo que você vende um reconhecimento. Exatamente. Você traz ela a se reconhecer de volta. E são propostas muito diferentes, assim, né? Então, claro que muito. Não é que você não transforma, mas você traz um reconhecimento da própria pessoa para algo mais visual, que você consegue visualizar melhor aquela proporcionalidade, Exatamente. né? É porque os rostos são todos diferentes, né, Ana? Então, assim, a gente saiu também, a história da harmonização, a gente saiu de uma harmonização em blocos, né? Então, antes a gente preenchia só algumas estruturas. Então, só malar, só mento, mas nem pra todo mundo faz sentido isso, entende? Você tem um malar, eu não preciso preencher essa sua maçã do rosto, entende? Então, ter essa sensibilidade no olhar do que faz realmente sentido pra você, pra que você se fique mais bonito. Lembro que quando surgiu a harmonização facial, eu tava grávida, eu nem sabia ainda, eu fiz um curso na área. Eu falei assim, começou, vamos ver como é que é isso, né? Eu era dentista pode fazer curso de harmonização, eu fui fazer. Eu achei muito, assim, interessante, muito legal, mas não é o meu perfil, no entanto que eu nem segui a área, mas, assim, era muito, assim, tudo em bloco, né? É muito específico, preenchimento de bigode, só que não é sobre isso, né? Você tem que olhar a pessoa e que nem você falou, equilíbrio, né? Tanto é que isso é verdade, eu acho que é algo muito forte na minha marca também é coerência, né? Então, a gente fala de naturalidade, a gente tem que seguir a naturalidade. Então, já teve pacientes que gostam dos meus lábios, né? De como eu faço o lábio, e veio certo. Eu vim pra fazer lábio. E aí, quando eu explico pra ela que, às vezes, eu vou deixar ela mais feia do que bonita ao fazer o lábio, porque ela não tem uma projeção de queixo, de mento, então eu vou deixar ela mais desproporcional do que proporcional, eu não vou fazer, porque esse não é o meu propósito. Então a pessoa fica, meu Deus, ela não vai fazer. Não, eu não vou fazer, porque aí foge do meu propósito, que é te deixar mais bonita, para você ter uma vida após essa harmonização, que você se olhe, se reconheça. E às vezes o paciente, ele não sabe o que ele quer. É isso que a gente comentou. É muito legal, né? Você, como profissional, você se posicionar dessa maneira de, não vou fazer se não for feito dessa maneira aqui, porque eu sei que isso aqui vai te trazer beleza, isso aqui vai revelar a tua beleza, né? Então, muito bacana você gerar esse valor no teu negócio, na tua venda ali, no teu processo de entrega para o cliente, né? Então, isso é muito bacana você ter essa postura, né? Parabéns. Se você pudesse voltar hoje a falar com a Pamela de 5 anos atrás, aquela que ainda estava lá na gestão pública, concursada, talvez nem estava, acho que na harmonização ainda ou já estava? Já estava?
que talvez já sentisse algo ali que precisava mudar, que você precisava talvez sair da gestão pública, enfim. O que você diria para ela? Eu falaria muitas coisas para ela, né? Mas assim, principalmente eu falaria para ela ter coragem, né? Eu falaria para ela, agora eu vou me achar um pouquinho, que ela é uma pessoa inevitável. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço. Então, para que ela realmente use isso, sabe? E que para ela ter coragem. E coragem não é não ter medo. É ir mesmo com medo, né? E para ela sempre continuar pedindo tudo que ela pede sempre, que são duas coisas que eu sempre peço, Ana, que são saúde e sabedoria, né? Saúde para enfrentar aí tudo que a gente tem que enfrentar. E sabedoria, mas a sabedoria ela vem de várias formas, né? A gente tem uma sabedoria divina, que é aquela coisa de intuição mesmo. Olha, eu tô indo por esse caminho, vai dar certo aqui, eu vou conquistar aqui, vai por aí. E tem uma sabedoria que ela vem de outras pessoas. Só que para essa sabedoria ser válida, a gente tem que ter algumas reflexões. Então eu sempre verifico se essa sabedoria ela vem de alguém que eu goste, né? Que é alguém que gosta de mim, que é uma pessoa que me ame. Se essa sabedoria vem de alguém que entenda meu contexto, como eu falei. E também se essa sabedoria vem de alguém que já trilhou o que você tá querendo trilhar. Você entendeu? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe do seu negócio e ela quer te puxar para trás. Então, você tenha esse discernimento, essa humildade também para perceber, para perguntar, para verificar isso que com certeza você vai chegar aí muito além do que você imaginou. Há 5 anos atrás eu falaria com certeza isso. Muito legal. Você já tem uma previsão de quando essa clínica vai ser inaugurada? Como que tá? Sim, a gente quer deixar tudo perfeito, né, para que haja uma inauguração. Então, esse projeto é muito especial. Eu tô com uma arquiteta que realmente entendeu a minha ideia, trouxe esse conceito de clínica boutique, a Letícia. Junto, estou com o brand, que eu fiz um posicionamento, ou seja, trazer toda essa minha trajetória para a marca, como comunicação, que é a Fábio Comunello, e também uma equipe lá na obra sensacional, engenheiros, a SWR e todo mundo. Eu estou muito abençoada aí com essa clínica. Só que tudo é processos, né, Ana? Então, eu acredito que em setembro esteja pronta. Então, a previsão aí da inauguração é no início de outubro. Muito legal. Então, ela vai ser E inaugurada. hoje você atende em São Miguel? Eu atendo em São Miguel, na Clinidente, né? Lá na Clinidente, gente. Da Júlia lá. Eu estou atendendo lá enquanto a clínica não está pronta, né? Eu atendo também em Santa Helena, na Odontonutri, e atendo no espaço da Cris Barros em Missal, né? Então a gente atende ali uma região muito, muito bacana, porque a gente conseguiu realmente chegar a mulheres que nunca tinham consumido da harmonização, então é muito bacana. Muito legal. Então hoje você está atendendo fora, mas daqui logo, alguns meses, estará na sua própria clínica. E a vida do empreendedor vai ser mais forte, mais pesada para ti. Aí você vai assumir realmente o teu negócio ali. Não que hoje você já não assuma, mas hoje você, né, atende em outros lugares. Assim, você vai estar lá diretamente, onde você vai ter o cliente diretamente ali no teu negócio, né? Então, é uma caminhada, com certeza, nova, mas você vai dominar, tenho certeza. Porque até aqui você já provou que você soube liderar muito bem, né, o teu negócio, a tua vida, as decisões que você tomaram, que te trouxeram até aqui. Isso é muito bacana, né? É muito legal ver uma outra mulher. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conhecer outras mulheres e de ouvir histórias como a sua, de em tão pouco tempo ter conseguido criar uma marca tão forte, entregar tanta beleza para essas mulheres que a gente acompanha, vê os resultados dela, são lindos. A gente vai deixar o arroba dela aqui para vocês acompanharem. E isso é muito bacana eu fico muito feliz de ver o quanto a mulher, ela tá cada vez mais crescendo, evoluindo como pessoa, como profissional, né? Isso é muito bacana.
Aí é muito bom. A gente vê aquilo que eu comentei, até aquele processo, uma mulher às vezes puxando a outra para baixo, mas também tem esse movimento contrário, né? A gente sabe que existe, né? E você realmente é uma inspiração, Ana, até como empreendedora. Então a gente quer realmente chegar a isso, né? Ter processo, organização, a gente sabe que demanda, mas é um desafio também que vale super a pena. Quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe aonde que a gente quer chegar, quando a gente tem o principal, no caso, que é transformar vidas, quer impactar a vida de mulheres, quer trazer esse acolhimento. Então, tenho certeza que vai ser tudo preparado com muito amor, com muito carinho, e que realmente elas vão amar e se sentir muito acolhidas. E antes da gente finalizar, eu queria muito assim que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente em casa, que empreende também, ou que está começando, às vezes já está nessa caminhada, de construir porque assim, a maioria das mulheres que assiste a gente são muito profissionais assim da área da beleza, às vezes de sobrancelha, salão de beleza, da área estética. Também estão nesse processo, às vezes, de construir um negócio, de entender que ela não é mais uma profissional autônoma, que ela é uma profissional que agora ela precisa se ver como empresária. Então, que dica que você poderia deixar para elas? Uma mensagem? O que você podia deixar para a gente aí como... Com certeza aqui vou falar um pouco assim do que tem me ajudado mesmo e de coisas assim que fizeram total sentido para minha história, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, com certeza seria: foca no seu, sabe? Foca no que você está fazendo, tá? Não tenha distrações, porque isso pode comprometer. Às vezes eu vejo muitas colegas tentando abraçar tudo e não é por aí, tá? Tente sempre dê o seu máximo, dê excelência, queira crescer sempre mais. Ai, Pamela, eu quero ficar milionária? Não, queira ser um pouco melhor do que ontem, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu sempre busquei muito, e às vezes as pessoas me perguntam: Pamela, mas como que você já foi pra Mônaco? Mônaco é o maior congresso, como assim? E tudo mais. Então, é com relações, focando muito no que eu queria. Eu sabia que a harmonização era algo que ia transformar a vida das pessoas, então eu foquei só na harmonização. Então eu acho que essa é uma dica muito boa mesmo, pra gente focar em uma coisa ou em poucas coisas, para que você tenha essa evolução. Tem humildade, né? Eu acho que a humildade, a gente consegue alcançar aí muitas coisas. Pergunte, seja curiosa, pesquise, né? Eu acho que o que me facilitou também, Ana, foi muito essa relação com pessoas, com profissionais que eu tinha assim como... Nossa, eu era fã daquele profissional, hoje são meus amigos, sabe? Então é muito bacana isso. Você ter essa humildade de perguntar, de chegar, de fazer esse network que a gente fala, ele realmente encurta caminhos. Então faça com que a gente chegue lá mais rápido, né? E tenha coragem, tá? Tenha coragem. O medo, ele vai vir, tá? Mas vá com medo mesmo, porque o medo é parte do processo. Saiba que você é capaz de muitas coisas. Eu vejo, quando eu atendo, muitas mulheres diminuídas por elas mesmas, sabe? Então, assim, você é capaz de muitas coisas. Vocês não imaginam o quanto vocês são capazes. Então, tenham coragem, tenha fé, seja forte, seja corajosa e, com certeza, confie no propósito de vocês, queiram servir pessoas, queiram estar com pessoas e confiem no propósito mesmo, e com certeza vocês irão chegar lá. Muito legal, que mensagem, hein, gente? Primeiramente, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de poder estar aqui contigo, de trazer um pouco mais da sua história, de conhecer, assim, eu fiquei muito admirada realmente, porque... para você ter saído da saúde pública em 1 ano, ter construído uma marca muito forte, mas é tudo isso que você falou para elas fazerem, né? Confiar, se dedicar, focar. Eu acho que, assim, tudo que a gente foca, expande. Então, quando eu coloquei energia, não tem, né? Não tem. Tudo que a gente foca, expande, e a gente entende que existe... Eu sempre falo, assim, é uma coisa que eu carrego muito para mim, que a gente precisa ter desequilíbrio intencional. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas como assim ter equilíbrio na vida empreendedora, né? Nós não conseguimos ter equilíbrio. Nós temos que ter um desequilíbrio intencional, que é o quê? Você tá no começo da tua carreira, do teu negócio ali,
seu, digamos ali. Você abriu uma estrutura, tudo, né? Então, agora é a hora, sim, de você colocar ali um foco, de você se dedicar, de você criar a tua estrutura para depois você, ter o teu momento mais focado, às vezes, na tua família, em casa. Você tem que saber que existem momentos que você precisa focar mais naquele negócio, mas também tem que saber que tem que recuar em alguns momentos. Então, eu sempre levo muito pra minha vida isso hoje, sabe? Que a gente tem que... Não existe equilíbrio na vida, existe desequilíbrio intencional. Então, você hoje tá ali no teu foco, tá dedicada no teu negócio. A hora que você conseguir construir isso, aí você precisa entender que você precisa crescer com eixo, né? Que é não se perder durante o processo, né? Que é o que eu trago muito nas minhas falas, é quase mais difícil do que você alcançar o sucesso, né? Porque, assim, você se manter lá, né? Então, você tem várias dificuldades também nesse outro processo. E é o que eu sempre falo, né? O sucesso não é você chegar lá no final... o sucesso não é você chegar tão longe. O sucesso é você chegar lá sim, mas você chegar lá inteira, né? Então, você não se perder durante esse processo. Mas eu acredito que você tá no caminho, a gente conversa bastante, a gente tem esse contato e eu vejo que você tem isso muito bem consciente, né? Que você tem sim uma dedicação, mas você tem uma família, você tem uma filha, você tem você, né? Exatamente. Então, a gente trabalhar isso a gente não pode falar de saúde sem se esquecer, né? Exato. Então, tem isso também. Claro que a gente sempre tem aquela cobrança, aquela culpa, principalmente essa relação de família, né? Mas a gente tá sempre tentando ali equilibrar para que a gente não se perca, como você falou. Exatamente. Mas então é isso, queria agradecer, muito obrigada de coração, foi incrível receber você aqui. Ai, que bom, eu que agradeço pela oportunidade, eu fico muito feliz aí de conversar com essas seguidoras, de estar aqui abrindo um pouco da minha história e convido a todos vocês a me seguirem, a acompanharem esse novo projeto, com certeza vai ser algo muito especial e feito com muito carinho para todas vocês. Muito legal. Esse episódio me lembrou muito do que eu acredito, né, que às vezes assumir o comando não é ter coragem de parar, mas... de olhar para o que você construiu, de tomar decisões, se às vezes é aquilo que realmente é a tua essência, a tua identidade, o teu propósito. A gente pôde perceber que a história da Pamela foi muito sobre isso, né? Ela decidiu parar, ver tudo que ela tinha construído até ali, mas ela trouxe o propósito dela ali muito forte, que é a identidade dela, que é servir, que é revelar essa beleza, que é trazer esse reconhecimento. E isso é assumir o comando, né? Assumir o comando da vida, do negócio e da carreira. E se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres, compartilhe com uma empreendedora que também está nesse caminho. Talvez vai fazer muito sentido para ela. E eu espero você no próximo episódio juntas. Fica com Deus.